Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Letícia, sou contadora há 13 anos dessa casa e hoje fui convidada para ser a mediadora desse episódio do TerraCast. O tema de hoje é um tema que eu acho extremamente relevante, adoro falar sobre, e é saúde financeira. Convidados de hoje, Aliendres, nosso gerente de pagamentos, querido amigo, e também Ebert, um querido amigo, servidor público e planejador financeiro. Bom, hoje eu queria começar com a pergunta que eu acho que afeta todos nós. Finanças sempre é um tema muito complexo, pelo menos na mente da maioria das pessoas. Eu acho que a ideia desse TerraCast é trazer a leveza para um tema que é muito delicado na vida das pessoas. Queria começar com o Ebert perguntando se isso é uma verdade, se para tratar de finanças a gente tem que ter uma especialização ou se qualquer um pode conseguir tratar esse tema com uma leveza. Boa, Letícia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eliendes, também, né? Letícia. Bom, realmente, né, a gente tem essa informação sobre planejamento financeiro, ela está bem divulgada em vários cantos, mas a gente ainda tem um tabu, né? Não sei se vocês percebem, né? É muito interessante, a gente olha o mercado, quando a gente olha o mercado financeiro, a gente olha todas essas estruturas, a gente vê algo bem complexo, a gente vê um cenário muito masculinizado, a gente vê pessoas que trabalham com planilhas, números, e assim, acaba que isso ele tende a afastar um pouquinho as pessoas, né? E assim, a proposta, eu acho que foi até a proposta que vocês trouxeram, é a gente trazer uma leveza para o tema. Isso. Eu acho que é um tema que merece essa leveza. Porque se a gente recordar um tempinho atrás, assim, se a gente olhar um pouquinho para os nossos avós, assim, eles conseguiam até trazer essa leveza, né? Algumas pessoas, não sei se já tiveram experiência, de pessoas que fazem organização financeira em envelopes. Já tiveram essa experiência? Uhum. Então, assim, dá para a gente fazer um planejamento, um orçamento financeiro de uma forma mais simples, tá? É um tema muito importante, mas assim, dá para a gente trazer essa leveza, dá para a gente desmistificar algumas coisas e tentar tirar aquela sopinha de letrinha, sabe? Aquele financês ali, sim, CDB, LCA, sim, LC, que quando a gente chega na frente do gerente do banco ou de qualquer outra pessoa, a gente começa a ficar um pouquinho mais tímido, né? Sim. E a gente não consegue ter essa fluidez para conversar como a gente conversaria com qualquer outro assunto, né? A gente conversa de várias coisas, né? Que a gente Sim. até comentou outro dia, a gente conversando ao telefone, a gente conversa sobre várias coisas, sobre vários assuntos sobre políticas, assuntos sobre sexualidade, Sim. mas na hora que a gente chega na finanças dá uma travada, né? Sim. Eu achei interessante você falar do termo fluidez, que eu acho que é como se fosse isso, como se a gente achasse que é uma outra língua, né? E eu queria trazer isso para o Aliendres, se você acha que isso é uma verdade dentro da TerraCap também, que as pessoas têm essa dificuldade, você ali como gerente nessa posição, você sente que existe isso aqui também? Sim, porque eu acho que está na parte cultural, né? Isso que o Ebert falou aqui, a gente visualiza isso, porque as pessoas falam muito de temas difíceis, por exemplo, nós estamos num momento de polarização política, e as pessoas falam sobre isso, né? E às vezes de lados adversos, Sim. mas eles não falam sobre as finanças. Sim. Tipo, cara, eu tô com uma dúvida aqui, que empréstimo que eu faço, que dívida que eu faço, qual a melhor estratégia para eu poder comprar minha casa, ou coisas do gênero. Sim. Não se fala sobre isso. De um modo geral, assim, as pessoas sofrem calado. Sim. Sofrem calado, eles não falam. Sim. E às vezes, né, nós também, assim, que muitas vezes falamos sobre o tema, a gente também acaba tendo um pré-julgamento. Porque a gente olha assim, o cara fala assim, não, mas aquela pessoa, ela é contadora, ou ela é administradora, ou ela é advogada, então assim, ele sabe, ou ela sabe, ele é um doutor, é um mestre, e na maioria das vezes a pessoa não sabe. Sim. Ela é expert na Sim. área de formação. Sim. Mas isso não faz. E às vezes, com uma conversa, vai ajudar a pessoa, né? Sim. Como aquelas dicas práticas, né, que você tem, como limpar forno de micro-ondas, como essas coisas poderiam também Sim. acontecer em finanças. Sim. Mas porque a gente não conversa, a gente não tem soluções e a gente não circulariza esse conhecimento, né? Então, Sim. isso acaba retroalimentando o sistema do silêncio, né? Então, silêncio, o tema finanças. Sim. E por que é um silêncio? Tem vários assuntos. Primeiro, porque parece que a vida está tão corrida que não tem espaço para você discutir sobre isso. Sim. E segundo, porque você também tem todo um ambiente, né, de golpe, de fraude, Sim. e aí tem uma questão do sigilo, você não quer que o outro saiba quanto Sim. você tem, não tem uma especulação, Sim. então tem uma soma de fatores. Então, o que eu acho? Que nós podemos criar ambientes seguros para falar sobre isso.
num Perfeito. ambiente sigilo, mas num ambiente seguro, Sim. né? Aqui nós estamos num ambiente seguro, Sim. nós estamos aqui trocando uma ideia, Sim. né, de pessoas que não estão vendendo serviços, nós não somos consultores, nós, como o Herbert falou, nós não estamos de terno e gravata Sim. no mercado financeiro, não, a gente está aqui como trabalhadores, Sim. servidores, empregados públicos, igual a todos os outros, Sim. trocando uma ideia sobre finanças. Sim. Eu acho que isso é perfeito e eu acho que você trouxe uma questão interessante quando você fala da forma como as pessoas veem isso. Eu acho que às vezes a gente se coloca numa posição de medo do julgamento, né? Porque, por exemplo, se você está numa posição talvez de endividado, você tem um medo daquela exposição. Mas ao mesmo tempo, quando você se vê numa posição de investimento, ou eu vou trazer até uma coisa da minha família, minha mãe sempre falava, não fala quanto você ganha. Então a gente tem crenças muito grandes ao redor do tema dinheiro, né? E em alguns casos isso acaba atrapalhando que a gente tenha essa troca com até os colegas ali do dia a dia. E nessa troca a gente consegue, às vezes, informações muito relevantes de alguém que já está com uma aplicação que pode ser melhor que a sua, ou numa captação de empréstimo que pode ser com uma taxa melhor do que a sua, mas, como você falou, a gente sofre calado e daí o tema saúde financeira, às vezes chegando a adoecer com isso dentro da sua mente de forma isolada, né? Com relação a isso, eu queria ver com o Herbert que eu acho que uma forma de solucionar também, além de falar sobre, é a questão da organização financeira. Uma das perguntas, né, que eu não comentei aqui, a gente abriu para perguntas. Tem aqui uma lista de algumas perguntas que o pessoal, né, ficou curioso para saber, e uma delas é sobre organização. A gente teve até um questionamento quanto a um aplicativo ideal, e eu acho que vai muito além do que o aplicativo. Eu acho que dentro do que a gente começou a conversar, a organização financeira é muito relevante, pelo menos na minha ideia inicial. Isso faz sentido? Essa organização realmente pode ajudar? Letícia, eu acho que a organização é essencial nesse ponto, né? Tipo assim, a organização financeira. A ideia até vamos pegar um ponto aí que você falou sobre o aplicativo, né? Acho que a gente, quando olha assim, né, vendem pra gente alguma solução financeira, a gente pensa, não, a partir desse mês vou me organizar, vou colocar tudo no aplicativo e vai ficar tudo certinho, e a partir do mês que vem vai estar tudo certinho. Acho que é mais ou menos a ideia da dieta, né? Então, na segunda-feira eu começo. Isso. E a segunda-feira nunca chega. O dia posterior vai acontecer, semana que vem acontece, passa um ano, passa dois, e a gente não consegue tomar aquela ação, né? Uhum. Então, assim, há no aplicativo uma esperança de uma salvação, Uhum. entendeu? Então, assim, a gente fala assim, não, o aplicativo vai mudar o meu comportamento, vai mudar. Só que antes a gente precisa ter uma olhada mais detalhada sobre nós mesmos. Uhum. Quanto que a gente custa, sabe? Ter um olhar, né? No planejamento financeiro, acho que é um exercício muito interessante que a gente faz inicialmente é saber, assim, quanto que, por exemplo, no seu ponto, supor que você está trabalhando no planejamento financeiro, quanto que custa a vida da Letícia, né? Uhum. E a gente chama desse exercício de raio-x, fotografia, Uhum. é um nome que a gente trabalha. E dentro desse trabalho, Letícia, o que a gente faz? A gente vai olhar todas as questões, assim, primeiro a gente vai olhar o quanto que seria que a Letícia custaria ali do mês, né? Uhum. Então, assim, qual que seria um mês normal de custo da Letícia? Então, a gente vai tentar levantar os gastos fixos, né? Que são fáceis de levantar, né? Tipo assim, gastos fixos acaba que são gastos que eles estão aqui na nossa cabeça. Se a gente sentar aqui, o Aliendes vai falar um, você vai falar outro, rapidinho a gente fecha o gasto fixo. Uhum. E depois a gente tem alguns gastos que a gente chama ali, sabe aqueles gastos que acontecem uma vez por ano? Uhum. Sabe, a gente tem um gasto todo ano a gente tem. Você tem filho também, né? O Aliendes tem filho, você também tem filho. Então, todo ano a gente tem a matrícula e material escolar. Isso. Aquele gasto a gente sabe que todo ano ele vai ter até que nossos filhos eles saiam ali daquela tenridade ali e comecem a ter a própria autonomia. Então, assim, aqui todos aqueles gastos tem. E esses gastos a gente fala o quê? São esses gastos que acontecem periodicamente, a gente fala que eles são sazonais. Uhum. São gastos que a gente já são mais difíceis de mapear. Porque, assim, eles acontecem ali, a gente sabe que acontece, mas ele cai no esquecimento. Uhum. E aí a gente não consegue mapear. E depois tem uma outra categoria de gasto, que eu acho que é uma categoria, assim, que é uma categoria onde a gente consegue mexer mais, sabe? É a categoria dos variáveis, sabe? Uhum. É onde a gente almoça, a compra do mercado. Uhum. Todos esses gastos são gastos, assim, que é onde a gente começa a ter uma ordenação que a gente consegue fazer até mesmo uma redução daquele gasto, se for necessário para aquele orçamento. Uhum. Nem sempre pode ser uma redução, de repente a pessoa pode até aumentar um pouquinho daquele gasto. Uhum. E quando a gente faz isso, a gente também tem que incluir, no caso, se for uma pessoa que está em situação de endividamento, a gente também tem que incluir naquele cenário ali que a pessoa tem aquele endividamento, Uhum. para a gente fazer isso. Uhum. E a partir disso, que aí a gente vai pensar um orçamento para frente. Uhum. O que acontece, que até falei com você, né? Tipo assim, a gente fica muito angustiado quando a gente coloca no aplicativo
e a gente não consegue alimentar as informações que foram para o passado. Só que isso a gente está olhando algo que já passou, algo que não vai mais acontecer. E a partir de quando a gente começa a fazer um planejamento financeiro, a gente tenta olhar para frente. E a gente vai tentar facilitar isso para que aquele orçamento ele seja sustentável ao longo do tempo. Entendeu? Porque assim, se toda vez eu tiver que sair, anotar, olhar no cartão de crédito, olhar no extrato e ver que apareceu borracharia XYZ, vai ficar difícil. Então, talvez a gente nem lembre do momento que aquilo ocorreu. Então, a gente começa a criar estratégias para que a gente possa fazer isso dentro do orçamento financeiro. E aí, a metodologia, voltando para a questão do aplicativo, a metodologia, se a gente vai usar aplicativo, se a gente vai usar uma planilha, se a gente vai usar um envelope, aí eu acho que a gente tem que ver como é que a pessoa se adapta. Porque não adianta eu chegar para entregar uma planilha para uma pessoa que tem uma idade mais avançada e a pessoa não se adaptar à planilha. Simplesmente ela vai largar e ela fala assim, realmente o planejamento não é para mim. Realmente o planejamento é para aquela pessoa engravatada, para aquela pessoa que só saiba fechar com números. Então, assim, a gente tem que ter essa coisa assim, de tipo assim, pode-se usar aplicativo? Pode-se usar aplicativo, pode-se usar planilha, pode-se usar o envelope, pode-se usar o caderno. Então, assim, o orçamento, o planejamento financeiro, a gente tem que ser adaptável à pessoa que está fazendo o orçamento, o planejamento financeiro. E tem uma questão também que é importante a gente lembrar, é o seguinte, imagina, você não faz seu orçamento, você não tem hábito de fazer. Ou seja, você não gasta 1 minuto do seu mês fazendo orçamento. Aí, um belo dia, você decide usar um aplicativo que exige de você acompanhar todas as suas despesas. Você tem filhos, você tem uma série de coisas, você tem uma casa, e aí isso vai exigir de você 2 horas por dia. É insustentável. Você já começou com um orçamento que vai fracassar. Ao passo que, se você fizer uma vez por mês, começar, como o Everett falou, suas despesas fixas, suas despesas variáveis, e mesmo aquelas despesas que você finge que não existe, mas ela existe, do tipo presente de aniversário para sua mãe, para o seu pai, para o seu sobrinho, as comemorações, a caixinha do café no trabalho, que a galera finge que não existe, mas existe. Você vai ter que fazer. A confraternização. Então, essas coisas, elas estão lá. Se você sentar uma vez por mês e colocar quais são minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, o que eu tenho de renda, está batendo? E aí você, à medida que você vai caminhando, você vai destrinchando o diverso, né? Porque o que o cara faz? Tem 10 coisas que ele conseguiu identificar. Água, luz, telefone, aluguel, prestação, conseguiu identificar. E tem um tanto que ele não consegue identificar. O que você coloca? Diversos. Que é geralmente Diversos. a maior. Qual que é o grande problema? Se você tem um orçamento de 10 mil reais e no seu diversos tem 5 mil, tem alguma coisa errada. Né? Uma coisa é você ter um orçamento de 10 mil e você conseguiu mapear com qualidade 9 mil e você tem 1.000 no diversos que você, aí para o próximo mês, para o mês seguinte, você vai trabalhar para poder identificar aquilo. Então, é uma linha. Porque ao invés de você investir 2 horas por dia, 1 hora por dia, mas você senta com qualidade em momentos do mês, 1 vez, 2 vezes, que seja, para acompanhar o seu orçamento. E não tirar aquilo da sua cabeça. Poxa, eu ganho 10, no meu orçamento desse mês já está comprometido 9. Então, eu tenho que tomar cuidado no dia a dia, onde é que eu vou andar, né? E assim, igual o Aliança pegou agora uma coisa que eu acho interessante. Talvez assim, a gente tem ali um horizonte do mês, né? E eu acho que ele pegou num ponto ali bem, bem importante. Quando a gente dá pra gente dividir ali o mês, e é uma estratégia que funciona bem com os clientes, se a gente pegar um mês e particionar ele em 4, sabe? Você pega o mês ali, você divide esse mês em 4, e a gente tem ali, numa semana, porque aí a gente consegue até recalcular a nossa rota. Porque muitas vezes a gente começa no mês, de repente surgiu um imprevisto ali naquele meio do caminho. Então a gente começa a recalcular aquela rota para que a gente possa realmente a gente conseguir olhar o orçamento para frente. Beleza, a gente passou aqui, olhou, essa semana aqui deu uma diferença ali no orçamento, então a gente pode recalcular a rota ao longo dos períodos, que foi uma coisa que o Aliança citou, né? Então você olha ali, eu tenho um mês e eu consigo dividir ele, né? E assim é uma estratégia que tem funcionado bem a gente executar isso. Então a gente pega o mês, divide o mês em 4, e junto com esses variáveis, a gente começa a estabelecer semanadas para a pessoa conseguir consumir. Porque ela vai ter um valor ali que ela vai consumir por semana, e assim, o que ela consome ali naquele bolo ali, talvez não faça tanta diferença, entendeu? Então, tipo assim, a gente estabeleceu ali dentro da semana, assim, para os variáveis da pessoa, se é almoço, se é um cafezinho, então a gente pode estabelecer ali depois para a pessoa ter um valor para que ela gaste durante a semana e aquele valor ele já vai estar orçado, entendeu? Então a gente já vai ter aquele valor para a semana que ela poderia gastar com aquele tipo de despesa, né? Então complementando essa parte, né? Eu achei muito interessante a fala de vocês, que eu acho que inclusive se complementou bem e para o tema que a gente tem falado, que é a leveza. O Ebert trouxe uma situação que eu acho muito interessante, que eu também gosto de fazer, que é comparar com dieta. Por exemplo, se você não tem o costume de se alimentar bem, não adianta você falar que você vai zerar açúcar,
que você vai parar de beber, que você vai fazer aquilo. Às vezes você consegue 1, 2 dias, ou se é muito bom, uma semana, aquilo ali vai funcionar. Mas, trazendo para o mundo das finanças, o Allende já falou, o seu orçamento não vai funcionar naquele movimento. Então, por exemplo, o aplicativo, eu acho que não é que a gente, vou trazer aqui para a nossa realidade, não é sobre ser contra. Eu acho que tem uma questão que a gente precisa tocar, que é a parte mental. Eu acho que às vezes as pessoas se perdem por não olhar qual é o meu perfil. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando a Beth falou do aplicativo, eu sou contadora e virginiana. Então, às vezes, o meu não batia por causa de, tipo, R$ 5. E tava eu lá morrendo. Gente, mas o que é esse XY, não sei o que, da borracharia? E você fica ali naquele sofrimento, mas aquilo não faz sentido perto do todo que é o seu orçamento. E aí você tem o extremo oposto, que é o diversos, seu diversos bombando lá, quase mais da metade do seu salário, e ele tranquilo. Não é que tenha certo ou errado, mas você precisa saber qual é o seu perfil para como aquilo vai funcionar para você. Por exemplo, o meu, se eu tiver algo muito metódico com o aplicativo, aquilo ali às vezes vai me consumir, ao invés de me ajudar. Então, nessa fala de vocês, eu acho muito legal, porque traz a leveza necessária. E, por exemplo, o Herbert também trouxe uma questão, que foram os gastos. Isso me fez lembrar de um dos tópicos que eu acho que as pessoas acham difíceis. Quando a gente vai falar orçamento ou planejamento, que a pessoa pensa, vai cortar tudo. Tchau restaurante, tchau viagem, tchau não sei o quê. Mas a pessoa às vezes esquece que não é um corte. Às vezes é um ajuste para você viajar melhor, comer melhor, porque às vezes esse diverso está tão gigante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando você vai olhar ali a sua lista, tem às vezes um valor que você já não usa mais, uma assinatura que você não usa mais. Então não é sobre você tirar da sua vida. Às vezes é só você ajustar aquilo que você não tem mais. Faz sentido isso? Faz, Letícia, eu acho sim. E eu acho que você tocou num ponto bem, bem importante, né? Dessa questão dessa nossa questão de ser humano, né? Uhum. Então, assim, é bem interessante. Eu até conversei com o pessoal e, assim, trouxe um livro aqui que eu acho bem interessante, que é esse livro Rápido e Devagar, né? Então, assim, a forma como a gente funciona, né? Então, assim, a gente tem a impressão de que, tipo assim, o método vai funcionar para todo mundo. Uhum. E não, tipo assim, a gente passa por necessidades, a gente está em momentos de vida, em momentos diferentes. Uhum. Entendeu? Então, assim, se a gente estabelece métodos muito rígidos, se a gente faz coisas muito rígidas, aquele orçamento, de repente, não flua para aquela pessoa. Uhum. E, de repente, a gente consegue, dentro daquele orçamento, assim, porque a gente, via de regra, a gente vai estar decidindo boa parte do nosso dia. A gente vai estar decidindo que roupa a gente vai usar, a gente vai estar decidindo se a gente vai comer ou na barraquinha da Dedê, ou se a gente vai comer na barraquinha do Gaúcho. Então, assim, toda hora a gente vai estar decidindo. E nem todas essas decisões nossas, essas decisões, elas não são pensadas, racionalizadas de certa forma. Essas decisões vão ocorrer o quê? Essas decisões, elas vão ocorrer de forma automática, entendeu? Tipo assim, de repente eu tomo uma decisão lá, que essa decisão, eu tenho algum viés que me faça tomar aquela decisão que não seja a melhor decisão para mim. Então, correria do dia a dia. A correria do dia a Como você dia. falou, filhos, eu não sei se vocês já passaram por quê, isso, que eu você adoro. pensa, É o cara do balão na saída da escola, né? Que Isso. custa 20, 30 reais. Ou então o você balão. está no mercado, você está lembrando do filho. Então, assim, as nossas decisões vão ser influenciadas por isso. Então, assim, o orçamento, a gente vai pensar no orçamento para um ser humano. Perfeito. Então, assim, a gente não está pensando numa máquina. Porque se fosse, assim, se a gente sim. olhasse as teorias econômicas tradicionais, que é bem interessante, até por causa do Richard, ou do Kahneman, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, que é o escritor desse livro, ele trouxe isso. Sim. Existe uma forma que a gente, assim, tem aquela forma preconizada pela economia tradicional, que nós somos seres racionais, que fazemos as melhores escolhas, mas não é isso que acontece. Se a gente for olhar para nós, assim, a gente vai no mercado e a gente toma uma decisão baseada num preço lá que está no alto de uma gôndola lá, esse preço está lá, e a gente está tomando decisão com base naquilo. Isso vai influenciar no quê? Vai influenciar num gasto que a gente vai fazer sem pensar, um gasto que pode ocorrer de uma forma inesperada, ou mesmo que, tipo assim, você está com um filho lá, você está naquela agonia, e você vai tomar aquela decisão baseada no seu contexto ali, que está podendo te prejudicar naquele momento, né? Então, isso pode prejudicar o nosso orçamento. Então, assim, o orçamento ele tem que ser moldável, para que a gente também, assim, eu vou fazer um orçamento fixo que toda vez eu vou ter que voltar e lembrar. Não, gente, tipo assim, o orçamento acontece aqui, o orçamento vai falhar? Vai, o orçamento vai falhar, entendeu? Mas, assim, da nossa condição de ser humano, a gente vai falhar, e a gente vai voltar a recuperar esse orçamento e voltar a fazer ele novamente. E eu acho que o orçamento ele é humano. Não adianta você... tem um colega que ele tem uma máxima que é o seguinte, ele recebeu o pagamento dele, a máxima dele é pague primeiro para si. Perfeito. Primeiro tire o seu investimento. Que aí você já garante. Gente, nem sempre isso vai dar certo. Mas, em tese, garante um pouco Não garante, mais, né? mas veja só, pensa se você está na hora de tirar o pague primeiro para você. Aí sua mãe te liga, Letícia, deu ruim aqui,
passei mal, tô precisando de R$1.000, eram os R$1.000 que era o seu. Como é que você vai fazer? Vai pra mamãe. Vai pra mamãe. Então, assim, a vida não é espartana, ela não é... É isso que o Herbert falou. O seu orçamento é vivo. É óbvio que você precisa equalizar as coisas, né? E quando a gente fala de orçamento, uma das coisas que a gente já começa a ter uma porta fechada, tipo assim, o cara, pô, você já quer que eu coloque meu consumo para o futuro, Isso. mas eu vou viver a vida agora. Para viver a vida agora, a gente tem que ter um cartão de crédito, um pouco de responsabilidade e um amigo que diz bora. E nem sempre vai dar certo, não é verdade? Então, assim, qual que é o desafio da economia? O desafio da economia é você ter seus recursos ao longo da sua vida e no último dia de suspiro, você não tem mais um centavo. Você acumulou e gastou tudo. É tipo assim, galera, a partir de hoje, estou com R$1 no bolso, estou indo ver Jesus. Pá, morre. Qual que é a questão? A gente não sabe. Não sabe o dia de amanhã. E porque a gente não sabe o dia da manhã, né? E porque a gente não sabe como é que vai ser a curva, porque às vezes a gente pensa que a nossa curva vai ser assim, né? Opa, vou crescer assim, chegar um belo dia, eu tô velhinho, aí eu começo a decair. Mas às vezes a sua curva dá uma queda aqui. Sim. E às vezes o velhinho tá aqui, tá só subindo. Posso só fazer um parênteses nessa sua fala que eu achei perfeito, que a gente sempre tem os nossos parentes ao redor, né? E eu tenho um primo que é mais ou menos essa sua descrição. E ele sempre me ensinou, enquanto eu ficava lá planejando, ele falava, eu vou torrar tudo que eu não sei se eu vou morrer amanhã. Eu falei, eu vou juntar porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã, porque vai que eu gastei tudo e acordei viva. Lascou. Então, E só fazendo um parênteses, que é o que você está falando, essa nuance da vida é o equilíbrio que a gente está trazendo aqui com essa leveza. E eu acho que o que você está dizendo, que eu achei muito importante, é as pessoas não se assustarem com o orçamento. Não é para cortar. O foco não é esse, é como você falou, é para que você consiga ter uma estrutura razoavelmente equilibrada. Ou quando você falou, mas se na hora que eu vou fazer o pague-se primeiro, sua mãe liga. Geralmente, para quem está razoavelmente organizado, está tudo bem, porque naquele mês eu não vou investir. Mas eu já estou com um hábito saudável, eu já tenho um certo costume e, às vezes, uma quantia de dinheiro razoável. Ah, mas eu não tenho, que era a pergunta que eu ia fazer para vocês de parte prática. E desculpa que eu te cortei, eu queria que você continuasse nessa parte, mas eu queria que vocês trouxessem também para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente debatendo esse tema, porque para a gente fala, orçamento, um quarto de mês, eu falo, tá, mas então, eu quero o seguinte, eu sento aonde, eu escrevo o quê, como que funciona, como que eu posso já começar a agir assim, ou, por exemplo, quando a gente está falando, aqui eu já comecei até a sinalizar uma possível reserva, que a gente já trata de reserva de emergência e oportunidade. Então, eu queria que vocês, nessa linha do que a gente está falando, trouxessem também para essas pessoas que às vezes estão em pontos diferentes, ou eu estou endividado, ou eu estou bem, mas eu quero começar a organizar, ou planejar, ou eu já estou investindo. Uma parte prática que essas pessoas poderiam sair daqui do TerraCast falando, cara, eu comecei a fazer isso porque eu ouvi os meninos falarem. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, né? Quando a gente fala em reserva, e até lembrei ontem eu estava visitei um podcast da Jaqueline, né? Que é aqui da TerraCap, e ela é corredora. Ela falou um conceito bem interessante, assim, de reserva, né? Porque ela faz ultramaratona, então ela falou assim, não, eu tenho que ter uma reserva de carboidrato e tal, não sei o quê, que ela vai fazendo um planejamento ali da coisa. E esse conceito de reserva, assim, é muito importante, né? Tipo assim, eu acho que a gente entende que o quê? Que essa reserva ela vai dar essa flexibilidade para que esse nosso orçamento funcione, Sim. Sabe? E se a gente não tiver essa reserva, é justamente onde a gente pode entrar numa situação posterior, uma situação de endividamento, uma situação XYZ que pode prejudicar todo o nosso planejamento. E se esse planejamento ele não tem o que a gente chama de reserva, gordurinha, pode ser reserva de emergência, reserva de oportunidade, que eu acho que é importante cada um dar um nome que se sinta mais confortável. Então, assim, se a gente não tem esse mecanismo, acaba que a gente meio que, tipo assim, a gente é bem fadado a gente cair em alguma situação que possa prejudicar todo aquele orçamento, todo aquele trabalho, né? E uma coisa que o Alienda citou, que eu achei bem interessante, né? Esse colega dele, ele tem todo mês ele faz uma reserva, né? Então, tipo assim, todo mês ele faz uma destinação. É uma estratégia legal, entendeu? Tipo assim, mas, de repente, assim, vamos supor, eu não conheço o seu colega, mas vamos criar uma figura hipotética aqui, mas, assim, de repente esse colega, ele tinha reserva de emergência, mas, assim, realmente, esse dinheiro que ele automatizou, que eu acho que é uma questão de uma arquitetura de escolha que é utilizada, o nudge que a gente fala, que é quando a gente faz uma ação para que a gente não tenha que pensar nela e seja ela positiva, então a gente cria essa estratégia o quê? Para que aquele dinheiro, por exemplo, ele caia totalmente automaticamente na minha conta todo mês. Porque assim, naquela conta de investimento, naquela conta de poupança, como a gente puder
analisar a estrutura de cada um. Então, assim, ter essa estrutura que o seu colega fez, assim, ela pode ser proveitosa, assim, de repente, assim, a gente teria que ter ali, lógico, teria que analisar o orçamento de cada um, mas, assim, teria que ter a caixinha da reserva dele, porque isso pode acontecer, a mãe pode ficar doente, Sim, invariavelmente. Mas essa automatização talvez seja um passo, assim, que, tipo assim, se a gente pudesse sair daqui, tipo assim, automatizar essas ações, que a gente não precise pensar nelas, Sim. que essas questões fiquem automáticas, elas são muito boas. Uhum. E eu acho que até a ideia, assim, que eu acho que depois você vai falar um pouquinho, que é justamente a ideia da Previdência. Perfeito. Que a Previdência, ela é automatizada. Quando a gente vai para a Previdência, quando a gente tem uma Previdência complementar, ou mesmo a própria Previdência, ela já sai do nosso contra-cheque e aquela decisão já está tomada. Uhum. A gente não precisa todo mês chegar e falar assim, poxa, eu tenho que pensar nisso ou naquilo. Não, aquela ação já vai ocorrer. Uhum. Então, quando a gente automatiza, a gente cria, que a gente chama de nudge, essa ação que a gente faz essa arquitetura de escolha, a gente automatizou essa decisão. Então, essa decisão já está feita. Sim. Entendeu? Então, para a gente desfazer essa ação, para a gente mudar o status dela, vai demorar um pouquinho. Pode acontecer? Pode. Dependendo da situação, vai ser necessário. Mas, assim, que eu acho que é benéfico até, assim, para um investimento, para uma previdência. Isso, assim, é super útil, né? Para quando a gente está falando dessas estruturas. É uma coisa que a Letícia perguntou, assim, primeiro retomando, que a mensagem que eu quero deixar já de pronto é que o orçamento ele não precisa ser uma parede de concreto. Perfeito. Ele tem que ser moldável, né? E cada um vai ter ali, e é óbvio que é importante você, no seu orçamento, não focar só no futuro, porque, de fato, há uma incerteza. Perfeito. Então, assim, você precisa viver o presente, mas você precisa lembrar que o futuro vai chegar. Sim. Você precisa viver o presente imaginando, e se minha renda reduzir no futuro? Então, por isso você organiza o seu orçamento. Você não organiza todo o seu orçamento no futuro, porque você pode morrer novo. Sim. Mas você também não organiza o seu orçamento só no presente, porque quando chegar no futuro você vai querer morrer, porque você não vai ter nada. Então, assim, você precisa equilibrar as coisas para que você consiga, né, acumular, ter um acúmulo saudável, viver. Porque imagina, se você decide com seus filhos, não, vamos só economizar. Não vamos fazer festa de aniversário, vamos fazer festa de aniversário por 18 anos. Você vai perder a infância, você vai perder a memória desses meninos, né? Então tem pessoas que falam assim, Aline, é o seguinte, cara, eu odeio o negócio de finanças, odeio o orçamento, porque é o seguinte, meu pai passou uma vida construindo uma casa, nós nos casamos e a casa não foi construída, nós não tivemos festa de aniversário, não tivemos nada. Quero dizer, o orçamento, até para quem está nos ouvindo, nos vendo aqui, não se assuste, o orçamento é seu, ele é parte da sua vida e ele precisa ser utilizado para que ele dê o retorno para a sua vida, para que ele aumente as suas possibilidades, porque todos nós temos projetos. Sim. Então, a nossa ideia aqui não é te engessar. A nossa ideia aqui é abrir portas e te dizer, olha, se você quer comer, você quer tomar uma Coca-Cola, mas se você fizer o orçamento desse jeito, você vai poder comprar Coca-Cola para você e para o seu filho. Se você quer ir numa viagem para Disney e você se organizar, você, em vez de ficar lá 7 dias, você consegue ficar 14 de boa. Sim. Então, você consegue ampliar, né, seus momentos de qualidade. Sim. Então, é essa a ideia. E aí, uma coisa que você perguntou. Tá, e o cara está no início, ou seja, ele nunca fez nada de orçamento. O que ele faz? Ele já faz alguma coisa de orçamento e ele já está no nível hard, ele já faz partida dobrada, ele já tem um sistema, ele já tem um monte de coisa. O que fazer nessas 3 condições? Perfeito. Eu digo o seguinte, cara, você não quer saber de orçamento. Você precisa ter, como o Elliot falou, tem que ter uma mudança mental. Você tem que tomar uma decisão por você. Eu preciso saber quanto eu custo. Perfeito. Eu preciso saber como é que está a minha vida. Eu preciso organizar. E escolha para essa pessoa a maneira mais simples possível. Se vai ser um envelope ou se vai ser uma folha A4, onde você escreve, que seja. Faça uma folha A4, minha receita, meu salário, e embaixo. Despesa fixa. Olha o que você tem de casa. Conta de água, luz, telefone. Despesa variável. Combustível. E aí você tenta ver se está fechando. Beleza. Fiz aquilo ali. Ao final do mês, caramba, não fechou. É porque está faltando coisa. Volta lá e faz uma avaliação para você inserir o que está faltando. O que você deixou de ver. Mas começa da maneira mais simples, com o mínimo de esforço possível, porque você nunca fez isso, né? Mas começa e estabelece. Cara, todo domingo de manhã, primeiro domingo do mês, eu vou na missa e quando eu chegar eu vou fazer isso aqui. Ou sei lá onde é que você vai. Eu vou correr e vou fazer isso aqui. Outras coisas que a Jaqueline falou. Dá o check. Dá o check. Então você dá o check.
beleza. E como é tudo simples, né? Começa tudo O simples vai funcionar, né? vai funcionar. Porque assim, a gente tem essa ideia de que, tipo, senão a gente vai criar aquela complexidade, vai ter que ser aquela Perfeito. planilha, assim, É mas isso. assim, cara, o simples funciona. Igual você falou assim, você deu um exemplo perfeito, assim, a pessoa Pega um caderno. pega um caderno Isso. A4. E por que eu toquei nesse ponto da parte prática? Porque quando a gente vai ver as inúmeras dicas de finanças mais populares, geralmente é o cara do Rolex, que já está num terno, a pessoa já não quer nem assistir, já ficou com medo. Já começa com a sopa de letrinha. Quando você escuta, escolha um dia confortável para você. Escolha. Pá, escolha um horário. Você falou, pós-corrida, tomando um café, fazendo aquilo que você gosta. Primeiro, porque equilibra a agonia que você tem de um negócio que você nunca nem fez. Então, torne aquilo equilibrado, torne um pouco de. O Ebert, por exemplo, adora café, né, Ebert? Então, Sim. vou fazer tomando um café ou algo que você goste, escolha o dia e, como o Aliens foi preciso, uma caneta e um papel, e liste. Provavelmente, para quem nunca fez, vai ser uma difícil. coisa difícil, mas também um pouco mais geral. Às vezes ele vai botar as primeiras despesas lá. Aí logo depois ele fala, ixi, esqueci um monte de coisa, porque ele não está acostumado com aquilo. E seria aquilo que a gente conversou outro dia, que é a foto do seu cenário, não é isso? Geralmente a gente vai deixar de fora as coisinhas pequenas, né? Sim. O café, o negócio do shopping Sim, no final de sim. semana, sei lá, o restaurante. A gente vai deixando de fora essas Sim. coisas. Mas, assim, o basicão a gente vai saber. Sim. Qual que vai. custa para morar, Sim. água, luz, telefone, escola dos Sim. filhos, combustível do carro, prestação do apartamento, a gente vai lembrar. Sim, sim. Aí, Agora o variável, que igual você tem lá, o Isso, variável perfeito. vai ser um pouquinho mais E difícil. aí vai evoluindo. E aí uma das coisas que eu acho interessante também, quando a gente fala de mudança de hábito e de perfil, nesse caso das finanças, e como a gente falou, serve também para a questão da dieta, como eu também já participei de momentos como esse, o primeiro momento, o meu pai, médico fazendo, quando eu fiz isso para a fazenda, eu não quero mais fazer não, porque aí vai dando, mas cara, isso na verdade te empodera, porque foi o que você falou, ao invés de 7 dias na Disney, eu vou passar 14. Ao invés de poder colocar, às vezes, meu filho nessa escola, eu quero uma outra escola, e você nem sabia que você tinha isso, porque você não olha às vezes a entrada, aí a gente vai entrar nisso mais na frente, até, por exemplo, dentro da Terra Cap, alguns benefícios financeiros que a gente nem sabe que existe. Então, quando você faz essa lista, você também tem a possibilidade de sonhar, de desejar, que é o que você falou do equilíbrio entre viver a sua vida no presente, mas também lembrando de um futuro. Eu falo que o tema de finanças ele é tão fluido que talvez eu pule aqui, que eu queria colocar numa estrutura, mas você tocou num ponto que eu acho que é inevitável eu chegar na previdência. Porque a gente, dentro da Terra Cap, Herbert, a gente viveu momentos como esse, né, Aliendres? Da gente olhar situações onde as pessoas viveram muito presente e às vezes a gente não pensa que pode chegar lá na frente. Caramba, o que eu fiz? Eu me planejei para esse momento aqui, para minha saída, porque eu acho que isso é um movimento importante quando você decide uma previdência, por exemplo. E às vezes, quando a gente falou das pessoas não conversarem sobre, elas nem sabem ou não debateram sobre isso. E às vezes o momento que vai conversar sobre já é aquele momento lá à frente. Poxa, agora eu quero sair da Terra Cap, eu quero me aposentar, eu quero fazer alguma coisa, e não teve aquilo. Esse movimento da Previdência, Lendres, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Então, assim, é uma coisa interessante, né? A gente um dia perguntou para o colega, vem cá, eu tô vendo que você está prestes a se aposentar, você se manifestou interesse em se aposentar, mas você não tem Previdência. Ele falou, porque quando abriram, perguntei para o colega, ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei assim, acho uma merda. Aí, mas se você não perguntou para mais ninguém? Não, porque ele achou que não era bom. Só um. Então, veja, aí qual que é a análise que eu faço, né? E faço para o colega. Alguns falam assim, não, porque eu, investindo, eu sou melhor do que isso. Pô, aí você tem que ser tipo o Brad Pitt do investimento, mas tem que ser mesmo. Warren Buffett, né? Não, você tem que ser uma parada assim, meu irmão. Porque, Buffett, veja, okay. olha só, fazendo uma conta muito rápida. Você coloca R$1.000 na Previdência Complementar. A Terra Cap, ou a empresa, aqui no caso a Terra Cap, mas o IPREV, aporta o mesmo valor, aporta 1.000. Já deu 100%. Teoricamente, 100% de ganho ali imediato. Calma lá, que ainda aumenta. Você, aportando R$1.000, Previdência Complementar abate no seu imposto de renda. A maioria da galera, 27,5%. Ou seja, você tem 100% que a empresa vai aportar, mais o 27,5%. Ou seja, você tem de partida, quando o recurso entrou, 127% de retorno. Perfeito. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais do que o Brad Pitt para você. Vai ser tipo os 300 de Esparta, né? 300 contra 30 mil. Porque para você bater essa taxa, você já teria que estar com 127,5%. E aí, você acha que no mundo dos investimentos o cara consegue isso com frequência todos os meses ao longo de 30 anos?
Aliás, eu acho que nem a taxa só, sabe? Eu acho que eu voltaria naquele ponto que eu tinha falado, sabe? Daquele negócio, ele já tá saindo da minha conta. Também. Sabe? Tipo assim, eu não vou ter que tomar a decisão de que eu vou ter que fazer aquele investimento todo mês, aquela grana, porque assim, é igual a Aliança falou, se a gente olha no cenário perfeito, um cara que tem aquela organização, já tá divididinho pro 30% ali, a gente coloca em alguma coisa, 20% vai ser para despesa fixa. Não gosto desses números, tá, gente? Só tô dando exemplificando só pra gente falar. Mas assim, ele todo mês ele vai decidir. Só que de repente, nesse mês que ele ia colocar os R$ 1.000, vou pegar os seus R$ 1.000 mesmo, deu um problema na casa lá, o vidro quebrou, o box estourou, chuveiro queimou, máquina de lavar, e a gente vai precisar trocar. Ele vai fazer isso? Ele vai aportar naquele mês? Se ele não tiver uma organização, não vai. Então, assim, a gente tem aquele benefício do quê? Da regularidade, sabe? Assim, e a regularidade, além de todo o rendimento, que eu acho que o Aliança falou muito bem, além de todo o rendimento que ele está tendo durante aquele período, aquela regularidade, a gente colocando isso em juros compostos ali no final, a diferença que aí você pode até falar melhor, tipo assim, essa diferença que vai dar de todos os aportes que ele fez mês a mês, colocando o aporte, o aporte dele, o aporte da empresa, então, tipo assim, isso vai dar uma grande diferença. Uhum. E assim, ele não vai ter que todo mês decidir, aquele dinheiro já vai estar lá. Uhum. Aquele dinheiro Já já mesmo, né? tá protegido. Boa. Perfeito. Eu acho perfeito, Aliança. Perfeito. A gente, assim, Protegido você falou assim, protegeu da gente. Porque a gente, como ser humano, a gente, como seres humanos, é o quê? A gente, cara, de repente tá sobrando um dinheirinho ali, eu vou usar no meu luxo, Perfeito. sabe? E eu acho que essa fala do proteger de si mesmo, Nossa, eu acho, perfeito, eu, é isso eu que acho você que ela falou. vai além. Muito bom. Por que é uma proteção de si mesmo? Quando você sai daqui, outdoor. Quando você entra no Instagram, propaganda. Então você é bombardeado todos os dias por uma avalanche de coisas estimulando o seu consumo. Então, lidar com isso também é difícil. Então, quando você torna isso um pouco mais fácil, e nesse caso a previdência, como a Aliança falou, casa com aquilo que você falou da automatização, é um ponto muito interessante. E por que eu levantei isso? Porque na hora que você estava mencionando o futuro, já estava mexendo comigo a necessidade de, tá vendo? Às vezes é um pouco mais simples do que a gente imagina. E olha como é interessante. Às vezes o colega que fala, eu invisto melhor do que isso, eu não estou desdenhando, às vezes ele pode ser que invista mesmo, só que muitas vezes as pessoas não pararam para fazer essa conta. E tem um detalhe, além da conta, tem o seguinte, imagine que eu e o Everett, mais o Everett do que eu, fôssemos os Brad Pitt do investimento. E que nós tivéssemos aqui, eu tivesse conseguindo uma taxa de retorno todos os meses de 150% e o Everett, cara, tá mais na frente, 300%. Sim, então vamos aqui, eu e o Everett. Eu coloco 1.000 e já no mês seguinte eu já 1.500 e o Everett 1.000. Isso é uma pirâmide. Calma lá, vamos lá. Nós estamos aqui fazendo um exercício. O que aconteceu? Cara, Everett, nós estamos bombando. Só nesse ano nós já ganhamos 1.500%, ou seja, nós começamos com 1.000 e nós já estamos com 15.000. Uhum. Né? E o Everett, não, eu estou melhorzinho, já cheguei a 30.000. Beleza. Então, a previdência complementar já ficou. Aí o Everett, feliz da vida, vamos atravessar o eixo monumental. Atravessamos o eixo monumental, puf, o carro atropelou a gente. Os dois. Os dois, na mesma hora. Os caras do investimento. Resumo. Acabou. A partir do minuto seguinte, não tem mais nada. Já vai começar a gastar o dinheiro. Como é que fica? Sim. E seu filho? Exatamente. Aí o filho, Essa papai era tão análise é bom. ótima. O que acontece? A previdência complementar tem um benefício de risco. Ou seja, se o seu paraquedas não abrir nenhum reserva, ela vai aportar no fundo o valor que falta para a sua aposentadoria. Então, imagina que isso aconteceu comigo hoje, né? Eu sou um cara com 46 anos, eu viveria uma quantidade mais de tempo para me aposentar, 20 anos aproximadamente. Ele vai aportar os 20 anos. Onde é que você vai conseguir isso com investimento? Você vai chegar na Bovespa, na B3, e falar assim, ó, aporta lá. Não, você vai chegar no... Não vai. Não vai. Então, o benefício de previdência complementar, o nome já fala, é uma previdência complementar porque ela cobre o que o INSS não cobre. O INSS tem benefício de risco. Tem benefício, tem licença maternidade, tem acidente de trabalho, tem um monte de coisa. A previdência complementar não tem maternidade, mas ela tem o benefício de morte e invalidez. Então, também pensando nisso, não tem como você comparar, não dá para você comparar previdência complementar com tesouro direto, com CDB, não tem como você comparar. São institutos diferentes. Né? Perfeito. Eu acho que, assim, tirando até a parte de nome técnico, apesar de serem institutos diferentes, eu acho que até nessa conversa que a gente está tendo, talvez seria um primeiro movimento interessante, né, de quem está ali no
no início da jornada, até por essa cobertura. Por exemplo, você trouxe um aspecto que me chamou a atenção, que casa com o que a gente estava falando do orçamento e da parte humana, né? Eu tinha um jeito de gerir o meu orçamento antes dos meus filhos. Isso E é eu um bom tema. nunca esqueci quando eu fui, eu acho que fazer o seguro, acho que é seguro de vida também. E aí eu fiz, achei interessante. E aqui não é uma indicação, claro que as pessoas fazem o que querem, né, com suas finanças, é um caso, né, individual. Mas me chamou a atenção que eu fui fazer meio que, vou me inscrever aqui. E aí, naquele momento, uma pessoa falou comigo assim, cara, se o meu marido tivesse pensado isso, a minha família não teria passado tanta dificuldade na sua morte. Porque a gente esquece, mas somos humanos e a gente pode morrer a qualquer momento. É claro que a gente não deseja, a gente tem que se preparar para um futuro, mas por isso que você falou da fluidez do orçamento. E aí, depois que você tem filho, por exemplo, no meu caso, a gestão das minhas finanças é muito diferente de quando eu não tinha filhos. Então, assim, isso também é uma coisa que eu acho relevante, e por isso que eu quis tratar logo do tema da Previdência, porque até aqui dentro mesmo da Terra Cap, converso com os colegas, eu também não sou nem de longe um especialista, só que eu fui orientado no oposto, né? Faz, tá, vai dobrar, aquele negócio que você está ali com pressa, você vai lá e faz. Mas olha como é importante a conversa do corredor, a conversa de você, às vezes, ouvir mais do que um colega, ou tá na dúvida, vai lá no gerente, vai lá naquela pessoa que trata daquilo, não tenha o receio de sentar na mesa de um gerente do banco, do gerente da tua casa ali, que está tratando diretamente do seu pagamento. Ali, Andres, como é que é a Previdência? Eu não entendi direito. E agradecer, em especial, também a GEPS, Ascom, com a importância que é um movimento como o TerraCast de trazer essas informações, porque aqui a gente não consegue falar sobre tudo. Mas, por exemplo, de cara, você já sinalizou literalmente dobrando aquele capital que você colocou. Ou seja, para as pessoas, o que o Alindres sinalizou, você botou 1.000, é 2. Eu nem estou falando da dedução do imposto de renda, quando as pessoas escutam isso, gente, dedução do imposto de renda, mas botou 1.000, virou 2. De imediato, igual você falou, e o investimento? E a proteção que você tem com aquilo, que também é muito relevante e às vezes não é mensurável, principalmente quando a gente tem uma família, né? Então, eu acho que é interessante, porque assim, a gente, na parte técnica, você não falaria previdência como um investimento, mas para um primeiro movimento de automatização, agora eu fiquei na dúvida, automatização ou automação, hein? Agora eu fiquei Não, automatização. Automatizar então, pronto. Talvez seria um movimento interessante a pensar sobre, né? Em especial na Terra Cap, que a gente tem esse benefício da... Eu não sei se... Assim, aí também tem questões legais, né? Que devem ser tratadas, né? Esse autor desse livro, Nudge, ele fez um experimento muito interessante. Não sei se você já teve acesso a qualquer coisa, até compartilho com você ou quem quiser. Chama Save More Tomorrow. Então, assim, era justamente automatização desses ganhos ou desses formulários quando a pessoa entra na instituição. Então, tipo assim, ele percebeu que, ao simplesmente falar para a pessoa, tipo assim, o formulário já vinha marcado. E assim, aí o que acontecia? Vinha um formulário lá e tal, e já era marcado para a pessoa que ela ia participar da Previdência. Uhum. E caso ela não quisesse participar, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que apagar. Aí todo mundo começou a participar. Só nessa questão de uma arquitetura, que aí a gente chama de arquitetura de escolha, mudou a adesão. Por quê? Posteriormente, as pessoas verificavam que o quê? Beleza, já está marcado lá, e não sei o quê. A pessoa tinha aquele viés de status quo, manter as coisas como estão, a pessoa não ia lá e alterava. Isso aumentou a contribuição daquelas pessoas naquele produto, né? Então, tipo assim, são coisas interessantes, são coisas que permitem, mas assim, lógico, tem questões que devem ser vistas, questões legais para ver se seria ou não possível algo nesse gênero. Mas, considerado um produto que a gente estaria, entre as esforçando, mas você traz a questão da análise humana. Da análise humana. Por que se já tivesse marcado, você deixaria? E se não tivesse, você às vezes não iria aderir àquilo. E uma coisa que eu também achei interessante quando você trouxe isso, quando a Leandris comentou, por exemplo, a situação do investimento mensal, né? Todo mês eu vou tirar X valor. E se tivesse alguma coisa excepcional, a gente acabaria não fazendo aquele investimento. E uma vez eu estava lendo uma situação muito parecida com essa que você falou, que era o seguinte: bom, se ao invés de ser um investimento mensal, se fosse tivesse sido instituído um tributo, você não pagaria? Pagaria. E aí
não teria muita opção, você teria que fazer aquilo. Então, assim, é muito interessante quando a gente, é como eu falei, a gente é bombardeado o tempo inteiro por inúmeras situações de consumo, que vai deixar a gente com desejo e tudo. E aí, a força mental que a gente precisa ter de preparar o nosso orçamento com uma segurança mínima, eu entendo assim. E a gente está falando, por exemplo, de previdência, que é uma parte, né? Aqui a gente nem mencionou ainda investimentos e tudo. Ou seja, isso não chega, por exemplo, nem a metade do que é o diversos lá que a gente estava falando. Então, assim, você não vai impedir a pessoa de gastar, não vai ser tão relevante quanto as pessoas acham que vai ser dentro do orçamento delas. Que eu acho que quando a gente fala assim, entra na Previdência, ela pensa, meu Deus, 90% do meu salário vai para a Previdência. Você, eu diria o seguinte, olha, vamos comprar um carro? Eu te Sim. convido para comprar um carro. Sim. Vamos comprar um carro. É o seguinte, você escolhe o carro e eu pago metade. Pronto, Você isso. pode escolher entre um carro que custa R$5.000, ou você pode escolher entre uma BMW, sei lá, um Porsche que custa R$1 milhão. Não interessa o carro que você escolhe, eu vou pagar metade, tá afim? Pronto. E aí o que você vai fazer? Pô, se eu puder, eu vou escolher no máximo que eu puder comprar esse carro, né? Perfeito. Porque depois eu vou ter ou um Fusca, não dá nem para falar porque o Fusca agora já é 40, né? Ou eu vou comprar uma Mercedes. Mas eu queria voltar a um outro ponto, porque nós falamos de previdência, que é importante, mas o Herbert sinalizou aqui desde o início aqui uma questão de disposição mental para a gente mudar. E aí a questão e aí eu agora vou fazer uma pergunta para o Herbert. Né? Claro, vamos rodar. Fica à vontade. É o seguinte, Herbert, eu estou com dificuldade de organizar meu orçamento. Achei interessante o negócio da previdência e eu quero começar a fazer essa previdência com 6%. E aí, como é que eu faço? Nunca fiz orçamento, estou numa situação que não está muito boa. O que você me recomenda? Você tem que começar com 6%? É o mínimo. É o mínimo, 6%. Assim, aí eu acho que o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar, aí fazer aquele exercício que eu falei, né? A gente vai precisar sentar ali e dar uma olhada como é que está a sua situação hoje. Porque assim, aí tem vários casos, né, Ariane? Que provavelmente você já até sinalizou. Por exemplo, vai ter pessoa que vai estar numa situação de endividamento, tem pessoa que vai estar numa situação que ela não pode contribuir naquele momento. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode traçar um plano para que aquela pessoa saia daquela situação e futuramente ela consiga contribuir. E como que a gente faria isso? No caso, assim, que você, até a gente conversando de forma particular, né? A gente teve um bate-bola, você tem bastante experiência com isso. Então, assim, pode ser em determinado momento, vamos pegar até um exemplo, assim, que eu acho que vai ser um exemplo, pode ser até comum, que a gente pode até discutir mais, assim, uma pessoa que está numa situação de endividamento. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente mapeia todas aquelas dívidas lá, né? Então, assim, aí chega aqui com o Aliendes e fala assim, Aliendes, a dívida dessa pessoa aqui está toda mapeada, desse empregado aqui está toda mapeada e tal, não sei o que, não sei o que. Porém, esse empregado, ele só consegue pagar X de prestação. Mas ele também quer contribuir. Então, assim, a gente vai começar a achar uma parcela que vai, numa situação de um endividado, uma parcela que vai caber naquele orçamento da pessoa. E aí a gente vai ajustar. Aí a gente vai começar a ajustar o quê? Aí a gente vai olhar assim, igual a gente falou assim, de repente, a pessoa, ela topa reduzir alguns gastos ali daqueles fixos, daqueles variáveis, para que a gente consiga encaixar. E como é que a gente faz isso? A gente vai olhar, igual falou assim, a gente vai fazer uma revisão do que a pessoa pode cortar dali. Tem gastos, infelizmente, tem gastos que são mais difíceis, né? Por exemplo, você não consegue mudar um contrato de aluguel de uma hora para outra. Você não consegue parar de pagar o financiamento do imóvel de uma hora para outra. Mas a gente consegue estudar ali para ver como é que a gente encaixa aquela parcela futuramente naquele orçamento. De repente, pode ser daqui 5 meses. Pode ser, de repente pode ser, dependendo da situação. De repente não, vai demorar um pouquinho mais, ou não, mês seguinte a gente já consegue, fazendo pequenos ajustes, sabe? De repente a pessoa fala assim, não, a partir de hoje eu não preciso mais da secretária que trabalha lá em casa. Opa, não preciso mais da secretária. De repente, naquele salário, o valor da secretária já consegue cobrir aquela despesa. Olhando obviamente, como um todo. Entendeu? Essa é uma coisa legal, né, que como servidor público, a maioria, né, ou mesmo como trabalhador formal, você tem duas possibilidades ao longo do ano. Seria tipo pular corda, 2 momentos para você entrar. Férias, 13º. No momento em que você não precisa ter um arroxo tão grande, mas é óbvio, é importante que essa parcela caiba lá. Que ela caiba lá. E aí o Everton falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa está numa situação de endividado. 70% da população brasileira adulta tem dívidas. 30% da população adulta está inadimplente. Que é dívida do cartão, nós estamos nos 70%. Passamos ali, estamos nos 70%. Então, para esses 30%, é difícil eles sair. E muitos estão numa roda viva.
o negócio vai só retroalimentando, ele vai trocando financiamentos, empréstimos, por empréstimos maiores. Então, nessa situação, quando o Herbert fala assim, ó, a gente tem que fazer um mapeamento. Por que a gente tem que fazer um mapeamento da despesa? Não é para, tipo assim, poxa, você está devendo isso tudo? Não. A gente tem que fazer um mapeamento para saber qual é a taxa de juros que você paga em cada um e se existe a possibilidade de troca. Vou dar um exemplo. O colega foi esses dias conversar comigo. Eu falei, mas por que você está com essa dívida e você está pagando 5% no banco se você tem uma linha de crédito tá disponível para você que te cobra 0,7% ao mês? Ou seja, você está pagando 5 vezes mais, 6 vezes mais. Aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, porque eu não sabia. Ele falou desse jeito. E eu falei, então a gente tem que conversar. E aí a gente desmistifica, né, Letícia? Tipo assim, porque aí acho que a gente volta até para no nosso ponto inicial, assim, conversando, assim, e equalizando esse conhecimento. De repente, assim, tem bastante o setor do Aliendes, assim, que o Aliendes, assim, é uma pessoa muito interessada no tema, que ele entende bastante sobre a questão de endividamento. Então, assim, equalizar esse conhecimento, conseguir transmitir esse conhecimento para que as pessoas possam usufruir de benefício, assim, entendeu? Tipo assim, olhando logicamente e voltando, né? Porque aí também vou pegar a parte de planejamento financeiro e ver se realmente a pessoa pode ter uma estrutura que permita que ela consiga encontrar uma parcela melhor, vai ser excelente, entendeu? Porque, assim, de repente a gente está olhando o endividamento, olhando com alianças, a gente está ali trabalhando junto, alianças, ó, tem esse cara aqui, não sei o que, não sei o que. De repente a gente fala assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente olha esse financeiro, a gente quita esses empréstimos aqui, alguns são mais caros, outros são mais baratos, agora sim, faz um cenário, mas se muda o cenário lá, ó, agora essa parcela aqui cabe para a pessoa pagar todo mês. Porque acontece muito, não sei se como você também tem experiência em dívida, acontece muito da pessoa se afogar em dívidas caras, que a gente fala cheque especial, cartão de crédito. Por quê? Porque a pessoa ela só consegue olhar dali ao mês para frente, entendeu? Ela consegue olhar só o mês seguinte. Então, tipo assim, ela tá falando assim, tá faltando para mim R$2.000. Aí ela vai lá e corre no cheque especial. Só que ela esqueceu de olhar o todo. Deixa eu só entrar um pouquinho nesse tema, que era um que eu ia perguntar, e aí eu queria colocar de uma forma um pouco mais objetiva, porque, como vocês sabem, é um tema que a gente ama falar, a gente ficaria aqui a tarde toda, mas a gente não pode. Então, não vai nos deixar. Eu queria, em especial, endividamento é um tema muito, muito delicado e que gera muitas dúvidas e as pessoas tendem às vezes, se colocar numa posição, talvez, envergonhada, o que complica ainda mais a situação. Então, por exemplo, de ir lá pedir uma informação, de expor a situação, olha, eu estou com essa taxa, você falou, dívidas caras. Eu queria que você falasse um pouquinho, você e a Leandre, sobre isso, que, por exemplo, para as pessoas entenderem como que é uma dívida de cartão de crédito, que é uma taxa absurda, de cheque especial, e que as pessoas também compreendessem que, às vezes, acontece de você ficar endividado, seja por que motivo for. E uma das coisas que eu também queria falar é, a pior coisa que você pode fazer por você é se colocar na posição de condenação. Como eu fiz isso comigo? Porque, às vezes, pode ser pelo consumo, pode ser porque alguém adoeceu. O detalhe é uma foto. Eu estou assim. Então, você trouxe a questão de dívida cara. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é a dívida cara, o que é isso, e pessoas que estão nessa situação de endividadas ou numa situação assim, o que elas poderiam fazer? O que vocês colocariam como sugestão? Letícia, posso começar? Pode. Bom, eu acho que o Aliandes também pode complementar com a parte técnica. Assim, Letícia, eu acho que primeiro ponto, cara, porque dependendo da situação, a gente vai estar no... Sabe quando a gente está... É tipo um cavalo, que a gente só consegue enxergar aquilo que está na frente o mês seguinte? Uhum. A gente não consegue pensar mais do que aquilo. Uhum. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa de uma ajuda, sabe? Eu acho assim, procurar uma pessoa que tenha uma expertise, por exemplo, você procura um colega que saiba lidar com esses números, se a pessoa puder pagar um profissional que possa ajudar também. Existe também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele possui uma instituição chamada Superendividados, que também eu acho que é um auxílio. Então, assim, procurar ajuda é um primeiro passo, sabe? Então, tipo assim, porque a gente, de repente, a gente está falando em situações de superendividamento, a pessoa não consegue enxergar daqui para amanhã. A necessidade dela tipo assim, ela está numa escassez cognitiva e ela não vai conseguir enxergar dali para frente. Então, assim, procurar ajuda acho que é o primeiro passo, sabe, Letícia? Um passo assim, que aí a gente traz para um lado humano também, né? E depois também a gente entra nessa questão da taxa. Eu vou até deixar você explicar um pouquinho, né, Aliança? O que a gente chama de dívidas caras? As dívidas mais caras que existem no Brasil, cartão de crédito, que os juros, em média, dá 500% ao ano. Significa dizer que se você começou com uma dívida de 1.000, ela vai terminar
500% maior. Ela vai dar R$ 5.000 de dívidas. Em um ano. Em um ano. Sim. Em um ano. Para você ter uma noção, um exercício bem rapidinho. Se você tem uma dívida de R$ 10.000 no cartão de crédito, e óbvio, se você não quitasse isso, em 3 anos, com essa taxa, ela chega a R$ 2 milhões, ou seja, é impagável. 3 anos. Em 3 anos. Sim. Então, o que você precisa fazer? Sair de dívidas caras. Quais são as dívidas caras no Brasil? Cartão de crédito, cheque especial, né? E os parcelados, adiantamentos. Essas são as dívidas mais caras que São tem. empréstimos sem garantias, né? São os empréstimos sem garantias, mas também são os empréstimos de adiantamento de férias. Sim. Eu vou receber férias no mês de dezembro, vou lá no banco, o banco antecipa. Essa dívida é cara, tá? E o parcelamento do cartão. Na verdade, são 4, né? Uhum. Cartão de crédito, o parcelado do cartão de crédito, né? Porque depois de um ano, o banco é obrigado a te oferecer uma linha de crédito. Uhum. Quando a dívida chega a 100%. Uhum. Então, o parcelado, o cheque especial e os adiantamentos. Você tem que fugir dessas dívidas. Uhum. Então, você está numa situação de endividamento extrema, você tem que olhar suas dívidas e trocar as dívidas caras. Fugir dessa, abrir. Uhum. E aí, quais são as dívidas mais baratas? Se você é servidor, tem margem consignado, o empréstimo consignado. Uhum. E hoje, né, com a linha do governo federal, o pessoal não gosta muito de falar, mas tem o empréstimo do trabalhador, que é feito no e-social e tal. Se você olhar no seu banco, você pode se surpreender, porque tem situações que o banco está cobrando uma taxa de 3, mas o empréstimo do trabalhador está 1,5, da metade. Então, assim, para sair de uma dívida cara, você precisa trocar para uma dívida para você ter fôlego. Uhum. Mas veja, tem um ponto importante. Não adianta você trocar sua dívida cara por uma dívida mais barata, ter folga no orçamento e manter o padrão de gasto. Perfeito. Então, assim, se você está numa situação de endividamento, você vai ter que tomar medidas drásticas para você sair do endividamento. Por quê? Porque o endividamento ele diminui o seu poder de consumo e empurra você ainda mais para a dívida. Para você ter uma noção, fiz um exercício aqui para o nosso podcast. Eu entrei no banco e fiz uma simulação de R$ 30.000. Uhum. Eu ia pegar R$ 30.000 a nível de simulação e o banco já me assustou porque ele me ofereceu 96 parcelas. Eu nem sabia que tinha, mas tinha até 120. Até 120. Ao final desse período, eu pagaria pelos 32 mil R$ 120.000. Eu até perguntei, vem cá, é 120 mil? Veja, para consumir 30 mil no presente, por 96 meses, eu pago 120. Sim. Então, o que você está fazendo com essa família? Você está tirando dessa família R$ 90.000. Sim. R$ 90.000 em consumo. Sim. Então, quando a gente fala sai da dívida cara, é isso. Sim. Sai do cheque especial, sai do cartão de crédito, parcelado e antecipação. Para isso, você vai ter que se segurar. E segurar e olhar o orçamento, né? Refazer o orçamento, entender, e assim, principalmente entender, procurar entender o que causa aquela dívida, né? Sim. Eu acho que você entender o que está causando, o que foi a fonte geradora daquele problema, e tentar resolver ali, de repente é dívida de consumo, o que levou a pessoa a consumir, né? E criar estratégias. Aí, como nós seres humanos, a gente vai ter que criar estratégias para nos proteger de nós mesmos, né? Perfeito. A gente acha que é proteger de nós mesmos, né? Perfeito. Nessa fala que ele falou de proteger nós mesmos, eu fui, né, dar uma força nas horas vagas, mexo com o armário, aí fui arrumar lá na casa de um parente, né? E aí eu fui arrumar a gaveta dele, a gaveta de armário de correr, ela tem todo um negócio, você tem que tirar, dava um trabalho absurdo, aí quando tirou, tinha uma brechinha assim em cima, ele jogava dinheiro. Todo mês ele pegava, ele botou na cabeça dele que todo mês botava R$ 100. E quando eu abri, tinha lá, sei lá. Eu falei, cara, você ficou maluco? Ele falou, não, eu só abro isso aí, que você viu no trabalho absurdo, uma vez por ano. Uma vez por ano ele abre, recolhe o dinheiro que tá lá, e aí com a família ele decide o que vai fazer. Não é um negócio do envelope? O cara se protegeu dele mesmo. Mas Exato. assim, para mostrar o tanto que nós somos, assim, a gente se julga racionais, mas assim, para essas decisões, o tanto que nós somos irracionais, assim, se a gente parar aqui, se a gente fosse citar aqui a tarde inteira todas as nossas decisões irracionais que a gente toma, Inúmeras. e depois você fala assim, cara, Inúmeras. eu devo ter saído de casa e umas 5, né? Sim. Tipo assim, não, mexi no celular, já mexi no celular dirigindo, então, tipo, já é uma, né? Bom, eu queria tocar, porque na verdade a gente tem pouco tempo agora, mas pelo menos triscar no tema, que também perguntaram bastante, que é investimentos. Eu queria que vocês dessem pelo menos uma pincelada sobre a situação de pessoas que já passaram dessa fase de orçamento, ou já até superaram a questão do endividamento, e agora começaram a entrar na parte do investimento. O que vocês sinalizariam para essas pessoas, assim, de parte inicial, entrada ali de renda fixa, variável, esses termos que às vezes as pessoas se confundem um pouco?
Agora eu vou começar pelo Aliendres. Mas eu queria franquear pro Herbert. O Herbert é nosso convidado. Então vai. Vamos lá. Herbert. Letícia, talvez assim, eu não vou falar produto, sabe? Assim, Sim. não é questão o produto assim. Eu acho que eu vou falar assim sobre alinhar a nossa carteira de investimento junto com os objetivos. Perfeito. Porque, assim, acontece muito, assim, da gente estar conversando com o cliente, assim, o cliente já tem uma carteira e ele fala assim, eu quero daqui 2 anos viajar. Sim. E o cliente conversou com o gerente dele e o gerente dele ofereceu um produto que esse produto ele não vai conseguir tirar daqui 2 anos. Sim. Ele vai conseguir tirar esse produto daqui 10 anos. Sim. Só que a viagem dele ocorre ali há 2 anos. Sim. Entendeu? Então, assim, ocorre muito quando a gente está analisando os investimentos do cliente, assim, o descasamento com o objetivo. E nem sempre não é fácil a gente olhar assim, o que eu quero, né? Separar assim, o que eu quero ali do meu planejamento. Então, assim, há esse descasamento. Então, assim, esse descasamento acaba que abre até algumas brechas assim, da gente adquirir produtos, ou produtos que são arriscados. Imagina, eu falo assim, daqui 2 anos eu vou falar assim, daqui 2 anos eu quero viajar para o Japão, ou daqui 5, né? Que a gente falaria ali de uma coisa de médio prazo, assim, não, daqui 5 anos eu quero viajar para o Japão. Aí a gente vai no gerente, a gente senta lá com o gerente, aí o gerente fala assim, cara, Herbert, eu tenho um produto aqui para você imperdível. E ele coloca para você um produto que tem risco. Uhum. Chegou no mês seguinte, você perdeu 50% do valor. Sim. Na época da viagem, você está com o dos 50%, você está com 60%, só que você precisava de ter 100% para realizar a viagem. E aí, o seu objetivo ele foi concretizado? Sim. Então, assim, ter esse alinhamento do que eu quero, sabe, do que eu perfeito. preciso com os meus produtos de investimento, porque Sim. aí a gente vai ter produtos, de liquidez ali, que é, Sim. simplificando, né, produto de liquidez eu vou até tentar transformar para uma linguagem de hambúrguer. É a velocidade que eu consigo transformar aquilo em hambúrguer. Então, tipo assim, vamos supor, eu tenho um produto que, se eu chegar ali no banco agora, eu consigo tirar o dinheiro e consigo comprar aquele hambúrguer. Perfeito. Vou ter uma camada ali que a gente vai trabalhar, que é uma camada de médio prazo, de repente a pessoa quer adquirir um carro, a pessoa quer fazer uma viagem, então a gente vai trabalhar com aquela camada, que aí a gente pode buscar um pouquinho de mais rentabilidade, que seria o prêmio por a gente ter emprestado aquele dinheiro ou para o governo, Sim. ou para uma instituição, sem tentar entrar em detalhes tão técnicos, e aquele dinheiro que a gente também pensa para o futuro, entendeu? Tipo assim, além do que a gente também já conversou até sobre investimento, que o Aliendres trouxe aqui pra gente, ele não deixa, ele é um produto, é um investimento, né, Sim, gente? Tipo assim, é um investimento e é um investimento que no futuro ele vai te pagar de uma forma que você, como se fosse um salário. Então, assim, tem esses produtos que vai ser, aí nesse caso, que se encaixaria também é um produto de longo prazo, né? Sim, perfeito. Com relação ao investimento, o que eu chamo muita atenção? Tome muito cuidado com as promessas mirabolantes. Gente, não existe. Esse negócio do tipo assim, perca 40 quilos em uma semana, não existe. Mas também não existe. Ganhe 40% em uma semana, não existe. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante. Qual é a taxa referencial nesse país? É a taxa Selic. Hoje ela está em 15%. Cara, qualquer promessa de investimento que você tenha, muito fora disso, 40%, 30%, 20% a depender, você já começa a suspeitar. Não entra nesse negócio. A outra coisa é... Mas, Aliendres, tem uma colega minha que me ofereceu um investimento, se eu colocar, ela vai me pagar 10% no mês, cara. Sim, ela vai te pagar. Ela só não te diz o seguinte, quais são as garantias? E se ela... Mas ela já me pagou, Aliendres. De fato, a Business Master também, né? Também, não é da sua época, da época de Letícia, mas, né, a pirâmide, tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como nós falamos aqui, nós estamos tentando ter aqui uma pegada do tipo da humanidade. O quão humano é seu orçamento, sua vida? Cara, investimento é a mesma coisa. Não adianta você achar que você não tem expertise nenhuma. Um dia, uma amiga minha, contadora, na Terra Cap, falou assim, por que você não investe em gado? Eu falei, eu só sei que gado come capim. E ela falou, gado nem come capim. Então, ou seja, já entendi que eu não prestava para fazer esse tipo de investimento. Gado é bom. Entende? Por quê? Eu já imaginei. Não é a minha área. Então, assim, se eu não conheço nada de opções, se eu não conheço nada do mercado de ações, não entra nesse negócio sem ajuda do profissional. Perfeito. Então, o que você precisa? Assim, a pergunta que eu faço é, qual é o seu objetivo? Sim. Meu objetivo é aumentar meu patrimônio sem correr risco. É renda fixa. Sim. E aí, para te deixar mais tranquilo, no longo prazo, renda fixa e renda variável se aproximam muito. É claro, guardadas as devidas proporções. Quem comprou o Vale do Rio Doce a R$20 ficou feliz da vida quando ela foi a 120, mas ela está abaixo de 60 e já tem um tempo. Então, assim, qual que é a recomendação de investimento? Cara, procure investimentos
que te dê uma proteção. Eu, particularmente, gosto de recomendar, né, não o produto XYZ, mas eu gosto de recomendar investimentos em renda fixa que tenham uma parcela de correção de inflação, IPCA, ou IGPM, na maioria dos casos IPCA, e uma parcela de rentabilidade. Por que eu gosto de fazer essa recomendação? Porque nós vivemos ainda num país que, apesar de ter melhorado muito do ponto de vista da estrutura econômica, mas a gente sofre com aquele... E aí, como é que vai ser? Há pouco tempo atrás, a Selic estava 2%, hoje está 15%. Como é que você vive nesse ambiente? Então, se você tem um investimento que te paga, hoje, por exemplo, IPCA mais 7%, você está bem. Por quê? Porque se a inflação explodir 2.000%, não vai acontecer, mas você está protegido. Se a inflação cair a 0,5%, você tem uma rentabilidade. Então, é um investimento em que você calibra o seu risco. Ah, Lins, mas eu quero dar uma emoção, quero ir para o mercado de ações. Saiba que tem volatilidade e que você pode perder. E assim, eu acho que só para... Eu sei que a gente está com o tempo quase estourado, né? A gente quase não falou nada, cada um fala um monte aqui, né? E assim, eu acho que também, assim, existe um profissional no mercado que a gente chama de consultor de valores, né? Consultor de valores, assessor de investimento. Então, assim, esses profissionais, eles podem auxiliar a gente para montar essa carteira em conjunto, né? Assim, a gente já tem o planejador financeiro, foi lá junto com o pessoal, a gente alinhou com o objetivo e a gente senta, chama um consultor de valores imobiliários, um assessor de investimento, de preferência pessoas independentes, sabe? Porque assim, você vai estar pagando para aquele profissional estar prestando um serviço para você. E chama aquele profissional e fala assim, ó, eu tenho isso e isso, quais produtos? Aí o profissional vai montar uma carteira para você. Se você não tem, tipo assim, se você não tem essa expertise para trabalhar sozinho, eu acho que é um excelente caminho a gente, sim, procurar esses profissionais, que existem vários profissionais no mercado, que podem auxiliar a gente, no caso, como consultor de investimento. Então, assim, que aí é uma outra área, não tem um planejamento financeiro e também teria um consultor de investimento. Aí a gente pode trabalhar para essa pessoa, assim, se a pessoa não tem tanta aptidão, né? Bom, assim, nessa linha também que o Everett falou, tem várias possibilidades. Tem o pessoal que fala, eu só gosto de investir em imóvel. Beleza, você vai investir em imóvel. Só que você tem que saber o seguinte, hoje a taxa de retorno mensal de aluguel, ela está em torno de 0,3. Se for imóvel de um maior valor agregado, tipo Noroeste, é 0,3. Então você pensa 0,3 ou 0,5%, isso dá em torno de 6,25 por ano. O CDB está te pagando 15, então tu está perdendo 9. E aí tem um outro detalhe, mas aí eu não declaro imposto de renda. Você não declarava, né? Porque a Receita Federal ela está tomando medidas para que a receita de aluguel ela também seja alvo, né, de taxação. Sim. Então, você acaba tendo dificuldade. Mas o que eu diria? Hoje, você tem ferramentas de investimentos fácil. Você, por exemplo, consegue hoje investir no Tesouro Direto com muita facilidade. Acho que todos os bancos têm lá, já te joga para a plataforma, você vai lá, Tesouro Direto. Qual que é a preocupação que você tem que ter? Aquilo que o Everett falou aqui. Quero investir para quanto tempo? Você pega o título do Tesouro para 2050, você não pode pensar que você vai precisar desse dinheiro amanhã e vai ter na mão. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai fazer um investimento, vai pegar um CDB melhor para daqui 3 anos, você não vai colocar a mão nesse dinheiro em 3 anos. Se você precisa do dinheiro para amanhã, você tem que colocar numa aplicação que te dê uma rentabilidade com maior liquidez. Ela vai ser menor. Sim. Dificilmente vai ser acima da Selic, de 15%. Então, é só para que você tenha isso em mente. Não, mas tem outros produtos. Tem diversos produtos, né? E qual o cuidado? Assim, eu gostei de uma coisa que o Everett falou, assim, que é a questão do consultor de valor. Por quê? Porque, geralmente, quando você vai no banco, o cara vai te oferecer o produto que precisa sair. Perfeito. Não é o produto que dá rentabilidade. Ele vai te oferecer um título de capitalização, ele vai te oferecer um fundo imobiliário do qual o banco é participante. Então, acaba que não vai ser a melhor taxa. Opinião isenta, né? Não vai ser, não é uma opinião isenta. Né? O Everett trouxe, como eu falei das outras vezes, a comparação com uma dieta. Eu gosto de comparar muito com dieta ou com treino. Uma das coisas que eu percebo, por exemplo, no que a gente falou, e como a gente acompanhou um pouco as perguntas, a gente já imagina as respostas que essas pessoas gostariam. Eu quero o aplicativo tal, o investimento, o título público, tarará. E, às vezes, quando eu comecei nesse movimento de estudo, a gente fica um pouco ansioso com isso. Mas por que eu fiz a comparação com a dieta e com o treino? Você pode ter o nutricionista e você pode ter o personal, mas se não for você correndo ou você malhando, tipo, aquele resultado não vem para você. E por que em tantos momentos a gente falou de planejamento, de endividamento, e investimento e previdência? Em todos esses aspectos, a parte humana gritava. Por quê?
Ah, mas eu vou entrar com 6%. Como é a vida dessa pessoa? Não sei. Eu não sei se ela está endividada, não sei se ela já está investindo, eu não sei se ela está investindo, mas a taxa está inferior a isso daqui. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque é muito importante. Lá, quando a gente falou da foto, quem é você com as suas finanças? Quem é você dentro desse processo? Porque isso que o Ebert falou, a Liendres falou, tanto quanto investimento, endividamento. Ah, eu estou endividado e eu percebi que era o consumo. Às vezes, cara, você estava tendo um problema no seu casamento, você precisa analisar aquilo. Então, esse tópico do especialista é muito interessante de você pedir ajuda em qualquer desses movimentos. E às vezes a ajuda não vai ser nem nas finanças, porque quando você se olha, você pode observar alguma questão interna que te coloque em alguma posição que não seja necessariamente com um consultor de investimento. Mas eu acho que é interessante também a gente trazer, como a gente permeou aqui ao longo da conversa, a nossa parte como indivíduo, né? Que é quem eu sou dentro dessa estrutura. Eu tenho bagagem, ou eu consigo emocionalmente lidar com uma queda de ação tão grande quanto foi a da Vale, por exemplo, que ele citou, ou o tempo que eu preciso para realizar o meu objetivo, quando eu chego lá, aquilo vai me frustrar ou não, para que você consiga se posicionar tanto no investimento, tanto no planejamento, quanto na parte de endividamento. Então, assim, eu acho que era uma questão que eu também queria trazer. Bom, eu queria ver com vocês se vocês tinham mais alguma coisa, ou a gente já poderia deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, porque eu vou até aproveitar a oportunidade para, cadê o Zé, falar que é um tema muito, muito extenso e que a gente gostaria muito de continuar tratando cada um desse aqui. A gente poderia ficar uma tarde falando. Então, assim, para quem está nos assistindo, às vezes a gente não tocou nos pontos que as pessoas queriam de uma forma muito técnica, mas a ideia aqui é demonstrar como cada tópico desse a gente pode conversar de uma forma tranquila e leve, nos colocando também à disposição, eu, a Liendres, Ebert, que provavelmente vai deixar o contato aqui com a gente, para que a gente possa estar perto de vocês com as questões que aparecerem, e a ideia é que a gente talvez traga mais dentro do Terra Cash, às vezes de forma específica, um tema endividamento, investimento, ou algo nesse sentido. Queria ver com vocês se vocês tinham mais alguma coisa a acrescentar ou se vocês poderiam deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu acho que a minha mensagem final seria o quê? A gente desmistificar e conversar. A gente deixar essa cultura, que ela entre essa cultura de conversar sobre finanças dentro da Terra Cap, sabe? Então, assim, se também a gente tiver portas abertas também, depois, de repente, a gente poderia até fazer, vou sugerir aqui, né, um modelo de um podcast onde fosse meio que uma roda de conversa, a gente tivesse uma plateia e a gente pudesse conversar, trocar ideia e as pessoas irem respondendo, de repente pode até ajudar, porque aí a gente consegue ir pontualmente, sabe? E é uma coisa que agrega muito, né? Então, assim, mensagem final, cara, vamos conversar, vamos procurar sugar um pouco do conhecimento. Tem muito conhecimento bom na Terra Cap. Eu sei que tem outros profissionais aqui que sabem bastante, né? Vou até citar assim, eu sei que o Giovanni é uma pessoa que eu conheço, o Alientes, que eu conheci recentemente, que sabe bastante, a Letícia também tem um entendimento dessa parte financeira. Então, assim, explorar esses profissionais. Eu acho que dá pra gente explorar esses profissionais, assim, num bate-papo, no dia a dia, né? Então, assim, deixo aqui, eu acho que o meu contato eu passo depois, ele vai ficar na descrição lá, e a gente passa o contato, se tiverem, fica à vontade, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, aí também pode mandar para mim ou para a Liendres aqui. Aí qualquer coisa a gente faz um bate-papo, senta num café, e aí a gente vai respondendo para vocês. O Aliendres, eu queria aproveitar dentro da mensagem que ele vai passar. Eu acabei me inscrevendo, mas tem tempo, eu não me lembro mais. E como a gente falou muito do Terra Prev, se você pudesse acrescentar, como caso as pessoas tenham ficado interessadas, se elas podem falar com você, como que seria esse movimento? Quem talvez, eu não sei se a palavra certa é se inscrever ou entrar no. Aderir, né? Aderir, E aí, se você pudesse falar um pouquinho disso também, antes de finalizar. Com relação ao Terra Prev, a minha recomendação, assim, do ponto de vista de investimento, comece o seu investimento pelo Terra Prev, se você não tem. Faça isso por você, pela sua família, mas faça isso pensando que ao final, né, da sua vida de trabalho aqui, você vai poder estar sossegado e curtir sua aposentadoria com uma outra qualidade, né? A adesão é muito simples, procura a GEPS, né? Fernando Xavier, que é a parte da parte de benefício, você vai se inscrever, aderir, a partir do próximo mês, aproveita aí, né, o 13º está chegando, se você está aí com aquela dificuldade, então você aproveita o 13º
ingressa. Se está com dificuldade, entra com 6%. A partir do próximo ano, você vai aumentando 1% até você chegar aos 12%, que é a meta, né? Então, assim, é fácil fazer essa adesão. E a mensagem final é, nós começamos aqui uma conversa, né? E a GEPAG, né, toda a sua equipe, está à disposição. Nós faremos outras ações, né, para ajudar os empregados a entender melhor essa questão do endividamento, a sair do endividamento para estratégias, né? Do ponto de vista técnico, a gente vai conseguir fazer isso, né? Obviamente que vai ter o personal, vai ter o nutricionista, mas você vai ter que correr. Exato. Mas a estratégia, né, a TerraCap, através da GEPAG, da sua equipe, vai conseguir ajudar você. Isso é um projeto que nós tínhamos, né? Veio a calhar, né, que o Herbert apareceu com Letícia e tal, e proporcionou esse espaço bem legal aqui hoje. Mas nós temos um projeto para continuar essa discussão, aprofundar o tema endividamento, sair do endividamento e aprofundar o tema investimento, que aqui a gente não conseguiu. E a mensagem que eu deixo é essa, assim, nós estamos de portas abertas para ajudar. E o nosso retorno, né, a gente gostaria de ter o retorno de você que está nos ouvindo. Se alguma coisa que nós falamos aqui acrescentou para você, né, aqui você não vai poder deixar seu like, mas manda seu like, né, para o Nudiv, que ele vai poder receber e passar para a gente. Beleza, gente? Bom, Beleza. é isso. Queria agradecer demais a presença aqui do Herbert. Letícia. Muito obrigada, Aliendres. Muito obrigada. Agradecer a Jeps, Ascom, agradecer o convite. E é isso. Esse foi o episódio Saúde, né, financeira do TerraCast. E lembrar sempre que finanças não é para ser tão complexo. E é um tema que realmente pode afetar, inclusive, a sua saúde. É isso, gente. Muito obrigada.